Bom, nós vamos falar agora o item 3 do nosso material didático, aí na página 69, o Cânone de Meliton. Bom, vamos contextualizar para vocês. Esse é o ano 180 da era cristã, até porque nós estamos retornando de férias, né? Esse é o ano 180 da era cristã que nós estamos estudando. Quais as coisas que nós estávamos estudando que são importantes para nós entendermos esse momento? Lembre-se, esse é o último ano da grande peste que estava acontecendo em todo o Império Romano, desde o ano 166, ou seja, foram 14 anos de peste, e para vocês poderem dimensionar, são 14 anos de peste, compare com o coronavírus atualmente. Podemos dizer que foi um ano, talvez 2 anos de peste, nem chegou a isso, mas vamos colocar 2 anos de peste. Lá foram 14 anos de peste. O coronavírus ele matava 2% dos infectados, não? E já essa peste matava 25%. Teve cidade que perdeu 25% da população, um quarto da população. E essa peste, então, ela estava devastando o Império Romano. O Império Romano está enfraquecendo, mas esse ano 180, ele vai significar uma queda ainda maior. Por quê? Porque também é o último ano do imperador Marco Aurélio, que foi um grande conquistador. O filho dele, que assume 180, é Cômodo, que até aparece naquele filme Gladiador como um imperador bobalhão, que não era sério. Então, a história do filme tem um pouco da história real. Bom, nessa peste, lembre-se, morreu o tio de Cômodo, irmão de Marco Aurélio, morreu na peste. E, infelizmente, os cristãos estão sendo perseguidos e difamados porque eles acreditavam que os cristãos eram os culpados. Bom, estamos no ano 180, 2 anos antes, nós estudamos, revejam aqueles vídeos, né? O discurso de um filósofo pagão chamado Celso, que ele fez comparações horríveis com entre o cristianismo e os gregos, colocando que o cristianismo era um plágio dos gregos e até do Egito, né? Os israelitas teriam pegado a filosofia egípcia. Eu expliquei para vocês em que ponto ele estava errado, mas você veja como a situação do cristianismo nesse período é difícil, tá bom? É difícil, e as décadas seguintes elas vão piorar por conta de Cômodo, né? Esse imperador que não era tão sério quanto o seu pai. O seu pai, diz a história, que teve um momento que ele até pediu que soldados orassem por ele, né, e que Deus respondeu, ele escapou. Então ele teria se tornado um homem que tolerava o cristianismo, né? Tá bom? Mas em relação a Cômodo, as notícias não são boas, ok? Bom, então o período da igreja é difícil. E agora esse texto que nós vamos falar, o Cânone de Meliton, é interessante porque é um documento que vai descrever qual era o cânon do Antigo Testamento que a igreja usava. Ele vai dizer que é igual ao cânon que os judeus utilizavam. Por que isso é importante? Bom, nós estamos estudando a história da igreja. Vocês sabem que na história da igreja existe uma discussão se a igreja verdadeira é a Igreja Católica Apostólica Romana, ou se existiam igrejas, por exemplo, como a Assembleia de Deus, tá bom? Que sempre existiu fora da Igreja Católica. Então, esse cânone aqui mesmo, ele já vai nos dar uma dica. Ele vai listar os livros, tá bom, do Antigo Testamento, e vai mostrar que esses livros, eles são iguais aos nossos, tá bom? Com diferenças de nomenclatura, tá bom? Mas o conteúdo da Bíblia hebraica hoje é 100% ao conteúdo da Bíblia evangélica, tá bom? Já a Igreja Católica, ela vai acrescentar livros. Uma das razões, qual é? Ela acrescenta um livro apócrifo que tinha culto aos mortos. Tinha israelita praticando culto aos mortos. Esse livro, que é o livro dos Macabeus, né?
ele não é um livro inspirado por Deus. Os judeus não consideravam esse livro inspirado por Deus. E um documento importante está aqui no ano 180, tá bom? Que mostra que esse livro não fazia parte do cânon judaico, nem do cânon utilizado pela igreja cristã. Isso é importante, irmãos, porque se fosse fato que aquele livro fazia parte da Bíblia Sagrada, então nós deveríamos todos ir para o cemitério junto com os católicos cultuar os mortos. Então, esse aqui é um documento importante. Pois bem, então vamos fazer essa leitura então. O Cânone de Meliton, ano 180 da era cristã. Meliton foi um cristão que viveu na cidade de Sardes, uma das igrejas que se destacavam na Ásia, a quem João enviou as 7 cartas do Apocalipse. Uma pausa para explicar a vocês. Lembre-se que essas igrejas que aparecem no Apocalipse, historicamente as cidades existem, tá bom? E uma das cidades que se destacava era a cidade de Sardes. Toda essa região da atual Turquia foi uma região que o apóstolo Paulo se dedicou a evangelizar essa região. Então foi uma região onde as igrejas se desenvolveram, tá bom? Próximo de Sardes estava Esmirna, tá bom? Estamos no ano 180, 25 anos antes, foi morto um pastor lá de Esmirna, que era como o substituto dos apóstolos, né, que foi Policarpo. Ele foi martirizado no ano 155, ou seja, 20 anos antes desse momento. Tá bom? Então a cidade de Sardes era uma cidade de destaque. O comentário prossegue. Meliton listou os livros que a igreja primitiva considerava como cânon do Antigo Testamento. Então, ele vai listar comparando com o cânon hebraico, dizendo que o cânon é o mesmo. Bom, quem citou foi Eusébio de Cesareia, né? Ele diz: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Jesus de Navé, que é o livro de Josué, né? Juízes, Ruth, 4 dos reis, né, que equivale a 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, os 2 dos Paralipomenos, Salmos de Davi, Provérbios de Salomão, ou também Sabedoria, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, ou Cantares dos Cantares, Jó, dos profetas, Isaías, Jeremias, os 12 em um só livro, os 12 profetas menores formavam um só livro, Daniel, Ezequiel e Esdras. Destes livros tirei os extratos que dividi em 6 livros. Pois bem, eu explico abaixo. A única dúvida existente é quanto ao livro de Esther, mas este, juntamente com o livro de Neemias, está incluído no livro de Esdras, como um só livro. Então, quando você lê ali acima Esdras, na lista dele, é porque os judeus, em alguns casos, eles realmente suprimiam Esther. E existe uma razão. Eu continuo no comentário, né? Meliton apresenta 22 livros no cânon hebraico, como aparece nos cânones que os judeus utilizavam nesse período da história. Tá bom? Então, eles utilizavam 22 livros, até por conta da quantidade de caracteres que eles usavam no alfabeto hebraico nesse período, 22. O comentário prossegue. Interessante a obra falar do nosso livro de Josué como Jesus de Navé. O nome Josué significa salvação de Yahvé, ou ainda Jesus de Yahvé, já que Jesus se traduz por Salvador. Tá bom? Então, em hebraico, o nome Josué significa isso, salvação de Yahvé. E aqui, como eles traduziram Jesus de Navé, pelo som ele está falando de Yahvé, e não Josué filho de Num, como alguns colocam. Mas, pois bem, os 4 evangelhos aparecem também na obra de Tassiano, que harmonizou os 4 evangelhos em um só livro, próximo do ano 160. Ou seja, esse período já está sendo construído um cânon sagrado.
É isso que eu estou falando para vocês. Construído assim, em termos de documentos. Porque conforme eu for falando para vocês desses documentos aparecendo, eu vou sempre enfatizar. As cartas, quando foram escritas, né, ali, quando Paulo morreu, quando Pedro morreu, as suas cartas já eram reconhecidas pela igreja. Toda a igreja sabia quais eram as cartas de Paulo, quais eram as cartas de Pedro, porque essas cartas eram levadas por obreiros, né, de confiança de Paulo, ou de Pedro, no caso depois de João. Então a igreja já recebeu, quando recebeu a carta, no ano 50, 60, 70, quando recebeu os textos de João, já nos anos 90, que seriam os últimos textos, tá bom? Diz a história que João, depois que Domiciano morreu, ele foi solto, voltou para a região de Éfeso, e então João, ele era uma testemunha dos textos que ele escreveu. Então, quando termina o primeiro século, a igreja já tem certamente o cânon formado. Por isso que você não vai encontrar uma preocupação 80 anos depois de listar o seguinte: olha, essas são as epístolas que formam o cânon sagrado, né? Aquilo era um consenso já da igreja. Tá bom? Nesse período já tinha esse conhecimento formado. Bom, mas eu citei então, 20 anos antes, Taciano, ele já listou esses 4 evangelhos. Taciano, é bom vocês lembrarem, até para vocês contextualizarem, né, voltando de férias. Taciano, ele foi, infelizmente, um homem que ele mudou a sua pregação no meio do caminho. Ele era discípulo de Justino Mártir. Justino foi preso com todos os seus discípulos, foram denunciados, e Justino foi morto, foi martirizado. E também diversos alunos com ele. Qual o aluno que escapou? Taciano. Para escapar, normalmente eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que sacrificar o demônio e comer coisas sacrificadas ao demônio. Depois disso, Taciano começou a pregar doutrinas horríveis, né? Começou a pregar as doutrinas dos gnósticos, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, tá bom? Toda aquela agora filosofia cristã. Então ele, infelizmente, se desviou, mas antes dele se desviar, quando o seu mestre ainda estava vivo, ele escreveu obras importantes. Prosseguindo, próximo do ano 180, eu vou continuar falando sobre Irineu, né? Nesse ano 180, Irineu falou dos 4 evangelhos descrevendo como inspirados, com autoridade igual às escrituras do Antigo Testamento. Irineu descreveu os 4 evangelhos como os 4 pilares da igreja. Em suas obras, Irineu fez referência a diversos textos do Novo Testamento, faltando apenas Filemão, 3º João e Judas. Bom, estes são os primeiros sinais da descrição do cânon que a igreja primitiva utilizava. Não temos uma listagem nesse momento ainda fixa, mas o texto que nós vemos nesse período contém o nosso Novo Testamento completo, como eu comentei para vocês em alguns livros, quando falei sobre o pastor de Hermas, um livro que as igrejas liam, mas não consideravam ele inspirado, tá bom? Mas os livros que nós temos hoje, basicamente, é exatamente o livro do Novo Testamento. A leitura prossegue. Justino Mártir, cerca de 15 anos antes, utilizou a expressão memória dos apóstolos, que é interpretada como sendo uma maneira de chamar o Novo Testamento. Veja o que ele diz. Tais acontecimentos estão escritos nas memórias dos apóstolos, que eu digo terem sido compostas pelos apóstolos ou por aqueles que o seguiram. Então, essa memória dos apóstolos, como ele diz aqui, normalmente é interpretada como sendo os evangelhos também. Tá bom? Bom, prossegue a leitura ainda na página 70. Neste período, ano 180, o cânon sagrado já estava formado
A igreja primitiva que recebeu os documentos diretamente ou dos mensageiros dos apóstolos já sabiam quais eram as verdadeiras. Então, vocês vão ver livros em que os autores falam o seguinte: até o ano 180 ninguém sabia quais eram os livros sagrados. Isso não é verdade. Até o ano 180 você ainda não tinha uma lista definitiva, você não tem um documento que liste, tá bom, essas epístolas. Mas que com certeza a igreja já sabia. Né? João, ainda vivo, ele certamente falou para os seus discípulos quais foram os livros que ele escreveu. Não? E o apóstolo Paulo, se ele mandava uma carta pela mão, por exemplo, de Técio, que escreveu a carta aos romanos, né? Então as pessoas já sabiam, entre as igrejas, aquela notícia corria, lá próximo do ano 50, né? Que foi escrita a carta aos romanos. Então todos sabiam que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos romanos. Então, ali no final do primeiro século, a igreja sabia. O que nós não temos são documentos listando, né, esses documentos, até aqui no ano 180. Nós veremos mais à frente. O comentário prossegue. O que encontramos a partir desse momento são os documentos descrevendo esse cânon. Uma grande evidência da existência de um cânon utilizado pela igreja é o fato de demorar a surgir documentos que se propunham a listar os livros considerados inspirados. De tão natural, eles não se preocuparam em fazer uma lista, ou seja, a igreja já tinha como natural aquela lista, porque, claro, eles foram recebendo, ou diretamente do apóstolo Paulo, ou de um obreiro, né, representando o apóstolo Paulo. Então aquilo era notório entre as igrejas. Tanto que o apóstolo Pedro fala sobre as cartas de Paulo. Então, quando eles morrem, ali pelo ano 64, né, na década de 60, quando eles morrem, a igreja já sabia quais eram os livros de Paulo e de Pedro. O próprio Pedro teria dado testemunho. E depois, os livros que ainda são escritos, depois, aos Hebreus, João, e principalmente João, ele teria sido uma testemunha final ali para, junto com a igreja, ter definido quais eram esses documentos dos apóstolos. Tá bom? Bom,